Olá, bem-vindas e bem-vindos ao painel Reciclagem da Latinha, além do 100%. É um painel que tem a produção da Abralatas, realizado pela Abralatas e por NetZero. Meu nome é Marcelo Moraes, eu sou CEO de NetZero e tenho o prazer de estar com um time de especialistas que eu apresento em alguns minutos para debater o que significa essa conquista do 100% de reciclagem da latinha de alumínio para bebidas no Brasil e quais os desafios que nós enfrentamos pela frente. A conquista desse índice é absolutamente significativo e um marco global. Ela tem diversos atores. Como qualquer conquista desse porte, num país com as complexidades do Brasil, há diversos protagonistas e a gente tem aqui representantes de todos eles e vamos ouvi-los em relação a como é que nós chegamos a esse indicador e, mais uma vez, quais são os próximos passos para que essa agenda continue evoluindo como tem que evoluir para benefício da sociedade brasileira no sentido mais amplo. Sou Marcelo Moraes, atuo como CEO de NetZero, sou um homem branco de 1,70 m, pele clara, cabelo castanho, levemente grisalho, eu tenho barba, estou vestido com uma camisa preta e calça jeans. O ponto que eu gostaria de destacar é a conquista desse índice de reciclagem, que é uma referência global, o índice de 100% da reciclagem de latinhas de alumínio, é uma conquista de diversos protagonistas. E nós temos representantes desses protagonistas hoje para compartilhar a visão deles, para que a gente entenda como a gente chegou até aqui, quais as lições dessa jornada, e especialmente para que a gente converse sobre os desafios. E há diversos desafios a ser enfrentados, e esse grupo que está aqui tem muita clareza de quais são esses desafios e como eles devem ser endereçados. Queria destacar alguns números muito significativos da reciclagem de latinhas de alumínio para bebidas no Brasil. Desde 2004, ou seja, estamos falando de há quase 20 anos, o índice de reciclagem está acima de 95%, o índice médio acima de 95%. O que significa que, por quase 20 anos, a cada 100 latinhas colocadas no mercado, 95 foram recicladas. Esse número, por si só, ele é positivamente espantoso, e ainda mais significativo quando a gente olha para outros mercados. O mercado norte-americano, por exemplo, os Estados Unidos, tem um índice médio de reciclagem de latinhas de 58%. E aí eu vou reforçar o Brasil, há 20 anos, acima de 95%. Mas não é só isso. 2022 foi um ano histórico. O Brasil atingiu 100% de reciclagem das latinhas de alumínio para bebidas. É um número máximo em termos de reciclagem, que significa muito. Eu quero compartilhar o que é esse 100% em termos de volume. A gente está falando de quase 32 bilhões de unidades recicladas, 31,8 para ser bastante específico. Ou, em toneladas, 390 mil toneladas recicladas em 2022. Números que mostram, além de tudo, na verdade, que ressaltam, além de tudo, quão importante é esse número, a qualidade desse trabalho, porque o volume é muito grande. O Brasil é um dos maiores consumidores do planeta em qualquer área de negócio, e não é diferente quando a gente fala de bebidas em latas, né, em latas de alumínio especificamente. Tem um outro fator, um outro critério, saindo um pouco dos grandes números e falando da sustentabilidade, é que a reciclagem está absolutamente ligada à agenda ESG, a agenda do meio ambiente, a agenda social e a agenda de governança. Todas as conquistas compartilhadas, quando se atinge esse número de 100%, beneficiam de fato toda a sociedade, beneficiam o meio ambiente, beneficiam as pessoas e beneficiam a governança. E um aspecto muito relevante é que esse alcance, ele cumpre o marco regulatório da reciclagem no Brasil, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Como essa conquista aconteceu? Ela é fruto de um modelo muito maduro e bem estruturado, que orgulha todos os que participaram dessa longa jornada. E eu queria destacar, quando a gente fala de uma jornada, de uma conquista tão complexa e construída ao longo de tanto tempo, a gente tem diversos protagonistas, como eu comentei. Um deles é a própria indústria, que tem se dedicado e se esforçado nesse aspecto. Destacaria também os consumidores, quando eles escolhem uma lata de alumínio para consumir suas bebidas prediletas. O poder público fazendo a regulamentação, fazendo um trabalho essencial para que essa agenda evolua. E eu destacaria os catadores de material reciclável, um elo essencial nesse processo todo. Fazem o trabalho de coleta, triagem e da destinação adequada dos resíduos que nós descartamos. Esse é um trabalho essencial, é o começo de todo um projeto, de um processo muito amplo e complexo, mas muito produtivo no Brasil.
Os catadores, especificamente, carecem de um maior reconhecimento e de melhores condições de trabalho. Esse é um dos temas centrais na conversa de hoje com os nossos convidados. Em resumo, para terminar a introdução e passar a bola para os especialistas aqui convidados por nós, eu queria resumir que nós temos até agora uma grande conquista, que é o que nós compartilhamos, o 100% de atingimento na reciclagem e, claro, grandes desafios. Mas desafios que estão nas mãos de profissionais preparados, que têm a visão de quais são esses desafios e de como endereçá-los, já que eles são absolutamente complexos, como tudo que aconteceu até agora. A próxima fase, eu queria apresentar o time de especialistas, as 4 pessoas convidadas pela Abralatas para esse debate. Primeiro, o Renato Paquet, diretor-presidente de Cleantechs da Associação Brasileira de Startups, membro do Conselho de Competitividade da Firjan, fundador da Pollen e secretário executivo da Recicla Latas, a entidade responsável pela reciclagem das latinhas de alumínio no Brasil. Renato, muito obrigado e super bem-vindo. Bom, obrigado, Marcelo. Acho que é um grande momento aqui de debate da gente. Acho que é muito legal a Abralatas produzir esse painel com pessoas que são referências para mim há tanto tempo, e estar do lado de referências é sempre um sinal de que a gente está caminhando para o lugar correto. Então, muito obrigado por estarmos aqui presentes hoje. Bom, eu sou Renato Paquet, secretário executivo da Recicla Latas, sou um homem branco, de 1,80 m, tenho cabelos claros, pele clara, e estou aqui, diria que acima do peso um pouco para você que está em casa. O prazer é nosso. Eu queria passar para o próximo convidado, o Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, ANCAT. Roberto é também membro da Comissão Nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, a MNCR, e um dos fundadores da CRUMA, a Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente. Roberto Rocha, muito obrigado, é um prazer ter você conosco. Eu que agradeço aí, também cumprimento aqui os amigos, né? São grandes amigos e grandes histórias juntos aí nessa luta em pró aí a causa nossa, da nossa categoria de catadores de material reciclável. Agradeço a Abralatas, né, por abrir esse espaço e trazer mais uma vez uma categoria tão importante para a cadeia da reciclagem, muitas vezes que vive na invisibilidade. A Abralatas, mais uma vez, demonstra para nós aí o papel dela de trazer essa categoria tão importante para a visibilidade. Muito obrigado. Sou Roberto Rocha, sou um catador de material reciclável, estou como presidente da Associação Nacional de Catadores ANCAT, sou um homem preto, calça jeans, um colete verde, sapatos pretos e careca. Obrigado, a gente que agradece. Nosso próximo convidado é o Telines Basílio, que talvez por esse nome seja, com certeza por esse nome é menos conhecido do que Carioca. Bem-vindo, Carioca. O Carioca é uma liderança muito importante junto aos catadores, fundador e presidente da cooperativa Coopercaps e da Conatrec, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis. Carioca, bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço, primeiramente agradecer a Abralatas pela oportunidade, parabenizar os amigos aqui da mesa, que é uma honra para mim poder estar aqui falando e discutindo sobre a importância e o protagonismo dos catadores e catadoras de material reciclado. Eu sou Telines Basílio, mais conhecido como Carioca, estou presidente da Coopercaps e da Conatrec, tenho 1,87 m, cabelo branco, barba branca, 58 anos. Estou de camisa azul e um crucifixo no peito. Muito obrigado. E fechando nosso time de convidados, eu queria apresentar o Roberto Santos. Roberto é diretor de suprimentos da Crown Embalagens, que é uma fabricante de latinhas de alumínio, e representante do Comitê Técnico da Abralatas. Roberto, obrigado e muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Queria saudar aqui os meus companheiros, o Paquet, o Carioca e o Roberto, por esse momento importante para a gente discutir sobre um tema relevante no nosso setor, que é a reciclagem do alumínio, e parabenizar a Abralatas pela iniciativa. Como membro e associado da Abralatas, eu acho que é um momento importante da gente
né, desprender tempo, energia para discutir sobre algo que, sem dúvida alguma, é um motivo de orgulho para todos nós. Obrigado. Eu sou Roberto Santos, estou como diretor de suprimentos da Krau Embalagens, que é uma empresa fabricante de latas de alumínio. Eu sou um homem branco, alto, 1,94 m de altura, cabelo castanho, barba levemente aparada, e estou vestindo uma camisa azul e uma calça azul marinho. A gente agradece mais uma vez. Eu queria partir agora para o debate, partir para o que nós viemos fazer aqui, ouvir esses especialistas. Queria ressaltar que ter um time em funções tão importantes nesse ecossistema demonstra quão essencial esse trabalho é para que a gente construa soluções para todos os desafios que a Abralatas, os representantes dos catadores, todas as entidades enfrentaram e vem enfrentando ao longo do tempo, e para que a gente continue dando os próximos passos. Esse é o início, o meio e o final de qualquer processo bem sucedido. Ouvir, sentar numa mesa, conversar e identificar as soluções e efetivamente construí-las. Mas queria agora falar do debate em si, queria reforçar que o setor da latinha é absolutamente comprometido com o marco regulatório da reciclagem, né, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, e assinou com o Ministério do Meio Ambiente um termo de comprometimento em 2021 para cumprir a lei e para aprimorar o modelo de reciclagem, um processo contínuo no qual a busca por soluções é essencial. Mas essa jornada, e aí que eu começo a dirigir essa primeira questão para o Renato, um dos nossos convidados, ela tem que ser compartilhada. Renato, eu queria te ouvir um pouco como a gente deve entender o conceito em relação a esse desafio, em relação a esse compartilhamento dessa responsabilidade, especialmente no âmbito da Recicla Latas. Legal, Marcelo. Acho que você toca num ponto fundamental quando a gente vai falar de responsabilidade compartilhada e política nacional de resíduos sólidos, pois lá, na mesma política, né, na Lei 12.305, lá de 2010, já tem no artigo 33 dela a definição sobre o que é a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, produtores, distribuidores, comerciantes e importadores, né, de produtos embalados aqui para o Brasil. E lá também a gente cita sobre a responsabilidade pela inclusão socioeconômica e do impacto socioeconômico de catadores e catadoras de materiais recicláveis dentro desse ecossistema, né, e Roberto e Carioca, como grandes lideranças, vêm apontando muito por esse caminho. E lá dentro a gente sempre fala sobre isso, né? Sempre algo econômico e social, justamente porque a reciclagem no Brasil não se faz sem catadores. Roberto, acho que vai colocar muito melhor esses dados aqui do que eu. Teu lugar de fala é esplendorosamente maior do que o meu, mas mais de 90% hoje da massa de recicláveis aqui do Brasil passa pela mão de catadores e catadoras. No entanto, esse material, né, como vários outros, sempre teve que haver investimento para que a gente chegasse até esse índice, né? Então, chegar a um índice de 100%, mantê-lo acima de 95% por mais de 20 anos e tudo mais, naturalmente resultados tão consistentes não nascem da noite para o dia. Então, desde 89, quando foi fabricada a primeira latinha aqui no Brasil, já havia-se o desenvolvimento da cadeia de reciclagem aqui, pensando na lata como algo que deveria voltar para a cadeia. Então, coisa que nós hoje vemos, né, em 2012, lá no relatório da Ellen MacArthur Foundation, ela entrega lá na comissão da ONU, né, falando sobre redesign de embalagens para pensar-se na embalagem como algo que deveria ser reciclado ao final do ciclo de vida, a latinha já fazia muito antes. Então, é algo pensado já para retornar para a cadeia. E, além disso, né, toda essa distribuição, a capilaridade hoje que existe dentro da rede de reciclagem aqui no Brasil de latinhas é o que mantém e é o que faz com que a gente sempre supere, né, ano após ano, os resultados que a gente tem, sejam numerológicos, né, ou seja, superando o índice mesmo em percentuais, ou seja, criando novas estratégias, apoiando novos setores, novas cadeias sendo agregadas dentro desse ecossistema da reciclagem das latinhas no Brasil. Então é algo que se discute há muito tempo e principalmente se coloca na prática há muito tempo. Então, quando fundada a Recicla Latas em 2021, eu gosto muito de ressaltar esse termo, ela é citada como uma entidade gestora para o aperfeiçoamento da logística reversa de embalagens de latinhas de alumínio para bebida no Brasil. Por que o aperfeiçoamento? Se eu tenho há mais de 20 anos um índice de 95%, o que agora eu tenho que fazer é trazer mais, agregar mais valor, trazer mais coisas para essa cadeia.
Então, dentro de um dos nossos compromissos, a gente tem lá a formação, por exemplo, de secretários de meio ambiente em municípios. Por que fazer isso? Né, os municípios hoje brasileiros, mais de 40% deles ainda destinam resíduos sólidos para lixões. Desses, né, dos 60% aí que sobram, destinam, em sua grande maioria, para aterros sanitários. Né, e somente 3% deles é que direcionam para cooperativas que vão fazer a triagem desse material e aí sim torná-los materiais recicláveis. Então, é uma cadeia que ainda precisa ser muito desenvolvida e um pensamento, principalmente, que precisa ser teorizado na cabeça de quem realmente tem resíduos ali para gerir, que é o município. Né? Eu gosto sempre de ressaltar que ninguém mora no governo federal, ninguém mora no governo estadual, só existe cidadão vivendo em município. E só existe, portanto, a geração de resíduo, o tratamento de resíduo, a gestão de resíduo sendo feita ali. Se eu não tenho um secretário municipal agregado dentro desse circuito, se eu não tenho ele capacitado para fazer um plano de gestão de resíduos sólidos, por exemplo, voltado para a economia circular, com a inclusão de catadores e catadoras dentro da coleta seletiva, que é algo fundamental, eu não tenho um município gestor do ativo pensando da mesma forma que nós. Então, por isso, esse é um dos compromissos que a gente fez, né, e assinou junto ao Ministério do Meio Ambiente, e hoje temos aí, se eu não me engano, mais de 1.600 secretários formados, e lembrando, a gente está só no segundo ano de entidade. Então, o nosso objetivo para os próximos 3 anos, é passar por todos os municípios do Brasil, fazendo esse programa de capacitação, e claro, que depois de capacitados, eles tenham todo o auxílio e suporte técnico aqui da Reciclalatas para que eles possam fazer esses planos serem desenvolvidos de fato com os preceitos da economia circular e com a inclusão de catadores. Eu aprendi com o Roberto e com o Carioca que coleta seletiva sem catador é lixo, e é justamente isso que a gente leva para os municípios, para que eles sempre pensem naquilo que eles chamam de lixo como resíduo, e para a reciclagem resíduo é ativo. Então essa é a cabeça que a gente tem que construir e que a gente vem levando hoje para dentro de todos esses municípios. Perfeito, muito obrigado. Você falou de alguns aspectos que chamaram minha atenção, um deles é a visão, que é um ponto essencial se pensar no que a gente está construindo, especificamente pensar no meio ambiente, pensar na sociedade, como é que o sistema produtivo, o sistema econômico pode ao mesmo tempo contribuir com o benefício da sociedade, que é um tema, digamos, que tem sido bastante debatido, mas quando a gente fala de algumas décadas atrás, realmente tem uma questão visionária, e a gente hoje, né, estamos discutindo os benefícios dessa visão. E você comentou um pouco também dos trabalhos da Reciclalatas, né, particularmente em relação aos municípios, que me parece essencial. Queria só explorar um pouquinho mais sobre a Reciclalatas, dos pilares essenciais do trabalho, além do que você nos contou, além desse trabalho, por exemplo, junto com o poder público, né, com os gestores dos municípios. O que mais que você pode contar para a gente, por gentileza? A gente tem, né, firmando um compromisso, de fato, de continuar mantendo esse índice acima de 95%. Né, então, é algo hoje... já é desafiador manter acima de 95%, não tem nenhum outro setor que chegue próximo a isso. A gente assina um compromisso dizendo, nós vamos manter aqui. Esse é um dos nossos compromissos. O outro é formar cidadãos e cidadãs, né, com toda o seu aspecto como é que eu posso dirigir a melhor forma, como atores da reciclagem de fato. Então, hoje, há um único ator que lá na ponta pode fazer a diferença para o crescimento do índice, que é o cidadão que consome, separa o seu resíduo e descarta corretamente. Então, nós temos campanhas de consumo e descarte consciente, né, para que você consuma embalagens que sejam efetivamente recicladas e não só recicláveis, como se gosta de pintar. Né? Então, a latinha é um excelente exemplo para isso. Daí que você, ao final do seu consumo, do ciclo de vida da embalagem como serventia para você, que você descarte corretamente. Então, no ano passado, foram mais de 6 milhões de pessoas atingidas em todos os estados do país também, com os nossos conteúdos e campanhas. Esse é um dos nossos objetivos. E acho que vale sempre a pena destacar que o nosso trabalho enquanto Reciclalatas não se encerra nos nossos compromissos, né, daqueles firmados, então, com o Ministério do Meio Ambiente num termo de compromisso, mas sim a Reciclalatas, ela, como aperfeiçoamento da logística reversa, a gente quer transbordar um pouco do conhecimento construído ao longo dessas mais de 3 décadas, né, de atuação do setor aqui no Brasil, para transferência de conhecimento para outros setores que hoje, né, ainda tem reciclagem muito baixa e pífia ali dentro de principalmente regiões do Brasil. Então, acho que manter os nossos compromissos ali de não só dentro do nosso termo de compromisso, mas sim nos colocarmos disponíveis ali para outros setores é algo que a gente tem que
colocar e fazer sempre. E acho que um que vale muito a pena destacar, que é um dos grandes diferenciais ali da gente, é justamente a capilaridade que nós temos hoje de centros de coleta distribuídos por todo o país, então fazendo compra de latinhas aí em todo o país. Nós temos fábricas de latas também com alcance geográfico em todo o país. Então, isso faz com que tanto a coleta quanto a distribuição de produtos de latinha, né, embalados em latinhas, seja muito eficiente, e essa eficiência que nós temos em logística, aquisição, transporte, envasamento e tudo mais, é o que é um dos principais fatores para fazer com que o maior valor pago por essa latinha chegue até os catadores. Então, de uma forma geral, se você tem um resíduo no Acre que precisa vir para Porto Alegre, e você tem todo esse custo logístico, né, empregado dentro da matéria, né, esse custo, quem vai pagar o custo de uma cadeia, de uma ponta geral, são os catadores. Então você vai pagar muito pouco por um determinado material para que ele consiga chegar até o ponto de reciclagem dele. Né? Quando você constrói uma rede, uma capilaridade do tamanho que a gente construiu no Brasil, eu consigo pagar o valor real daquele produto na ponta, né, somando-se esse valor a todos os outros que a gente investe e compõe dentro desse circuito, a gente consegue chegar até um valor, né, dos materiais que são mais valorizados hoje no país. Então, para ter uma ideia, no ano passado, com esse resultado e tudo mais, a gente investiu, né, a gente injetou na cadeia mais de 5 bilhões de reais por conta dessa aquisição dessas latinhas no Brasil. Então, é algo bastante pungente, é um setor de muita musculatura que principalmente não se acomoda dentro da sua zona de conforto ali, de atingir esses índices, né? A gente está sempre buscando, né, ativar novas frentes ali para a nossa atuação. Muito obrigado. Foi muito interessante te ouvir, porque, mais uma vez, o número de 100% ele chama muito a atenção, e entender como é que se atinge esse número é essencial, e aí um pouco do que você contou, do que a gente vai ouvir dos outros convidados, ajuda, né, a mostrar o trabalho por trás. E eu quero aproveitar para entender um pouco mais sobre esse trabalho, antes da gente começar a falar dos desafios, com você, Roberto, sobre esse índice, né? Já falamos, alcançamos 100% em 2022. Queria te ver um pouco, a gente sabe que tem diversos desafios, mas eu queria ouvir antes falar dos desafios do histórico. Como esse resultado foi alcançado, olhando de um ponto de vista um pouco mais amplo, a gente já falou um pouco disso, mas queria que você aprofundasse alguns desses aspectos, por exemplo, em relação às organizações envolvidas ao longo do tempo, dessa jornada toda, dos profissionais envolvidos, e queria também a sua contribuição, por gentileza, no aspecto que você traz, né? Você representa uma empresa global. Queria ouvir referências de outros países, para a gente contextualizar um pouco mais e entender o que vem sendo construído, o que vem sendo alcançado no Brasil. Muito bem. Bom, primeiro que é uma alegria tremenda a gente contemplar no Brasil um índice de reciclagem de 100%, né, conhecendo a dinâmica do nosso país, né? O Brasil, né, com dimensões continentais, né, com toda a dificuldade de infraestrutura que tem, né, conseguir trazer de volta na sua economia circular 100% de todas as latas que foram consumidas é realmente um número para se comemorar. Fazer uma retrospectiva, né, do nascimento da indústria de latas de 2 peças de alumínio no Brasil, a gente percebe que o processo já começou certo. A gente sempre diz, né, aquilo que começa certo, termina certo. Então, o projeto de lata de alumínio no Brasil foi concebido já pensando numa cadeia de reciclagem, já pensando numa economia circular, né? A matéria-prima, que é o alumínio, ele tem uma relevância importante no custo da embalagem, e a gente sabe que usar alumínio reciclado, você também reduz o custo de fabricação do alumínio. Então, acho que o processo já começou lá de trás, né? E já vem com essa iniciativa e com os investimentos para coleta seletiva, para que essa circularidade acontecesse desde o início. Não à toa que a gente passou décadas com índice acima de 95% e recentemente atingimos 100%. Então, de fato, é um orgulho, é um processo que aconteceu nunca de maneira isolada, né? A indústria se organizou para isso, desde a cadeia do fabricante de alumínio, a nós que somos os transformadores, né, que fabricamos as embalagens, mas principalmente, né, a cadeia que está lá na ponta, que é os catadores, as cooperativas, as associações, que viabilizaram todo esse processo no Brasil. Quando a gente compara com outras economias, a gente percebe que os outros países e as outras regiões, elas não atingem esse processo de 100%,
até para uma conjuntura também econômica. Então, quando você compara um país desenvolvido, né, com um país em desenvolvimento, você tem, para mim, o grande diferencial de tudo isso, que é o catador. Então, se você for, por exemplo, para o mercado europeu ou para o mercado americano, você não acha esses catadores disponíveis para poder fazer esse papel importante. Em um país em desenvolvimento como o Brasil, a gente tem essa, entre aspas, esse benefício, essa riqueza, que é ter os catadores disponíveis para poder fazer com que esse processo aconteça. Então, o lado positivo de um país em desenvolvimento é que a gente consegue ter lá na ponta aquele que de fato inicia todo este processo. Quando a gente pensa, por exemplo, em distribuição, o ano passado o mercado de alumínio consumiu basicamente 32 bilhões de latas e ele foi distribuído num país como o Brasil por milhares e diversos pontos de venda. Então, uma capilaridade de venda para atingir os nossos consumidores enorme. E como é que eu faço essa logística reversa? Eu não tenho essa mesma capilaridade. Eu não tenho essa mesma quantidade de pontos de coleta. Então, você percebe a eficiência desses centros de coleta, a eficiência dessas associações, a eficiência dessas cooperativas e num número muito menor, com todas as dificuldades de infraestrutura, de vias rodoviárias, de acesso que nós temos no Brasil, fazer com que essa quantidade atinja 100%. Então, percebe que é um processo que começa certo, que continua tendo investimento ao longo do tempo e que, de fato, ele integra a sociedade, a indústria e a cadeia como um todo, né? Então, a gente não percebe esse movimento em outros países e por isso que eu acredito, né, que dificilmente alguém atingirá um percentual de 100% como aqui no Brasil, né? O nosso grande desafio daqui para frente é como que a gente mantém esse processo, né? Foram 30 anos aí para chegar nesse número e como é que a gente mantém daqui para frente esse espetacular resultado. Bacana. Muito obrigado. Foi um complemento importante nesse entendimento de como chegamos até aqui, né? E eu valorizo muito, nós valorizamos muito esses aprendizados e como eles agregam valor para toda a sociedade brasileira, inclusive para outros setores que enfrentam os seus próprios desafios. Queria agora convidar o Roberto, o Rocha e o Carioca para a gente entrar numa outra parte da nossa conversa. Nós falamos do cenário da reciclagem, falamos do histórico, falamos da visão da Recicla Latas, pontos essenciais. Eu queria agora mudar o tema da nossa conversa, falando mais dos desafios que nós enfrentamos e falar particularmente dos catadores. Nós vivemos um momento de dificuldade para os catadores, talvez um momento histórico, com uma categoria de profissionais que historicamente tem um reconhecimento muito aquém da importância do trabalho que fazem, como já foi colocado aqui, mas também de oportunidade com a sinalização do governo que diz respeito à profissionalização da categoria que vocês representam como prestadores de serviços. Queria saber se, na visão de vocês, se a gente está no rumo certo nesse aspecto, o que falta para o Programa Nacional de Resíduos Sólidos pegar de vez, ou pelo menos garantir a priorização dos catadores na gestão de resíduos. Carioca, quer começar? Posso? Eu acho que depois de 13 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos, grandes conquistas vieram. O protagonismo do catador se faz nítido dentro da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que de formas diferentes aparece mais de 30 citações à palavra catadores e catadoras de material reciclado. Isso mostra a importância da inclusão dentro da gestão de resíduos dos municípios, né? Porém, a gente precisa, a nossa luta ela é no mesmo objetivo, mas a gente precisa entender que o Brasil é um país continental, onde as regiões têm as suas necessidades e as suas demandas, cada uma tem a sua necessidade e a sua demanda, e que ainda, apesar de ser uma luta nossa pelo pagamento de serviço ambiental urbano, a gente sabe que para um município fazer a contratação de uma organização de cooperativas, essa cooperativa precisa estar profissionalizada. Essa cooperativa precisa estar legalizada, precisa estar num ambiente salubre,
onde os seus trabalhadores sejam orientados, que tenham saúde e segurança do trabalho, em primeiro lugar, que eles tenham uma renda digna, tá? Dando visibilidade, que é uma luta nossa de dar visibilidade para os catadores, mas que isso requer alguns processos, tá? E dentre eles o envolvimento das grandes empresas, das grandes companhias, do poder federal, estadual e municipal na questão de qualificar profissionalmente essas cooperativas. Porque eu não posso, como gestor municipal, fazer uma contratação de um grupo de pessoas que não estão preparados para me prestar um serviço. E eu sempre luto muito pela qualificação profissional dos catadores e catadoras. Porque só coletar, separar, pressar e vender, a conta não fecha. Nós precisamos oferecer outros serviços. Nós precisamos atacar empresas que estão sendo criadas porque apareceu um nicho no mercado pelas oportunidades que nós, pela falta de profissionalização, não temos oferecido para o mercado. Então nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos de união para que a gente consiga qualificar profissionalmente os catadores e catadoras, fazendo com que eles ofereçam outros serviços, que eles sejam a gestão de resíduo do município, parte dela seja feita por eles, que a contratação e o pagamento pelo serviço ambiental não seja só municipal, mas que os grandes geradores também contratem o nosso serviço. Que só assim a gente vai conseguir dar dignidade, visibilidade e fazer com que essas pessoas realmente possam viver com dignidade. Perfeito. Roberto, queria te ouvir também. Perfeito, é isso mesmo. Eu queria só recordar, veio agora isso na minha cabeça, agora na minha mente, uma recordação importante para o setor de lata, que inclusive foi mais uma, eu acho que é mais um registro importante para ser deixado, né? Que muitas vezes, poucas vezes a gente fala sobre isso e, sei lá, vê esse estrala que falou, tem que ter registrado porque daqui 30 anos meus filhos vai ter que escutar isso aqui. No meados, assim, acho que quem é mais do setor da lata mais antigo lembra que no meados de 2000, 99, tinha muita lata de aço. Tinha muita questão de lata de aço. E nós, na verdade, catadores, fomos que fizemos uma grande frente, na verdade, na época, para ter lata de alumínio para poder ser mais reciclada, né? Então, assim, e isso contribui, inclusive, muito mais, inclusive, para a reciclagem da lata hoje, para chegarmos hoje no 100% como nós estamos hoje, com latas de alumínio. Aquela nossa luta que nós trabalhamos, nós fizemos lá naquele período, quando eu lembro lá na região do Nordeste, eles reclamavam muito, tem muita lata de ferro, né, de sucata e tal, e não vende esse trem, não sai e tudo mais, né, e a gente conseguimos aí também, lógico, com muitas frentes aí, garantir que cada vez mais as latas fossem de alumínio para garantir que os catadores pudessem ser né, poderem coletar isso e ter comércio para esse material. Eu acho que esse processo nosso da lata de alumínio, né, assim, falando um pouco, depois entrando na questão da política nacional, eu acho que nós, catadores e catadores de material reciclável, somos ali o elo da ponta, né? Nós estamos ali fazendo toda essa coleta. Parte desse sempre, né, de todo esse sucesso, ele vem sim do trabalho dos catadores, né? Mas eu acho que a gente precisa dar um salto, né, no ponto de vista da nossa parceria, né, que assim, quanto essa questão da lata. A gente não podemos ser só mais os coletores. Você fala assim, a gente tem que subir um degrau, né? Tem algumas coisas que tem que falar no outro degrau, né? Não dá para falar, né? Tem que falar no degrau de cima. Então eu acho que nós, catadores e catadoras, precisamos aí, como o Carioca mesmo colocou, a questão da profissionalização, estamos se organizando, estamos se preparando, né? E eu acredito assim muito que chegou o momento, na verdade, inclusive dos catadores, as organizações de catadores, suas redes, aí depende do modelo de negócio, né, a serem trabalhados nas regiões, mas é importante que os catadores e catadoras comecem também a operacionalizar esses centros de coleta.
né? Que é isso, né? Porque assim, aí você tem um volume, né? Os catadores precisam ter volume, né? Precisamos ter aí, falar assim, ó, nós temos hoje um centro de coleta de latinha operacionalizado para os catadores de material reciclável. Sabe? Isso para nós vai ser um grande passo, né? Dado para os catadores, porque nós precisamos valorizar. Nós estamos se organizando, estamos se profissionalizando para quê? Para dar mais um salto. Não queremos só ficar ali embaixo no ralé, coletando, né? Para alguém processar esse material e, né, nós precisamos também fazer parte desse processo. Um passo importante, eu acho que agora desse processo é de fato ter uma rastreabilidade ESG. Nós precisamos demonstrar de fato que essas latinhas, de fato, elas vêm de fato realmente da mão dos catadores. Não tem realmente, ó, tem aqui uma rastreabilidade que mostra que esse material de fato chegou na fábrica, é 100% e que não tem nenhum tipo de exploração, de trabalho, né, qualquer tipo de trabalho infantil, etc, etc. Acho que, né, hoje nós conseguimos identificar a comercialização desse material, mas é importante, né, trabalharmos aí uma rastreabilidade. Eu defendo muito esse processo, né, da gente poder, quem sabe aí o próximo ano, brindar, né, o 100% das latas aí com uma rastreabilidade, dizendo, olha, né, pelo menos 90% dessas latas vêm da mão dos catadores de fato. Né? Passaram por um centro de coletas operacionalizado pelos catadores de material reciclável, né? Então eu acho que isso é fundamental, né? E isso, conectando isso com a política nacional, o Carioca disse muito bem, né? Que é uma política que ela menciona diversas vezes, aí, mais de 30 vezes, os catadores de material reciclável. E hoje eu acho que a política ela desmembra, né, com vários outros arcabouços de decretos, etc, etc, que demonstram, né, a oportunidade, na verdade, dos catadores terem priorização nesse processo, né? Então, por exemplo, hoje nós temos o decreto de logística reversa, que ele coloca alguns aspectos importantes. A priorização, o esgotamento de massa, de fato, nos catadores. Então, quando a gente fala de esgotamento de massa, então como que essas latas, de fato, vai demonstrar que essas latas estão vindo, de fato, dos catadores, né? A questão da massa futura, né? Nos catadores, podemos estar trabalhando no processo de massa futura. Vou propor aí que, né, nós vamos coletar aí, sei lá, 300 mil toneladas de lata aí há 5 anos, sei quantos anos aí, e garantir que seja pela mão dos catadores, através de centros de coleta operacionalizados pelos catadores, porque aí sim, inclusive a gente pode garantir, né, algo que é um debate muito grande, né, que né, para quem conhece a questão também muito da questão da logística reversa, se é por tipo de material, se é por tipo de material ou na massa no geral, né, só vamos conseguir trabalhar um processo de na massa por tipo de material se a gente tiver nosso centro de coleta. Os catadores pequenos jamais vão conseguir, na verdade, atingir um crédito de logística reversa, por exemplo, se eles estiverem coletando em pequena escala. Isso nunca vai conseguir. Só quem vai conseguir, na verdade, vai ser o andar de cima, né? Ou que tem poder maior para poder exercer isso. Então, eu acho que a política nacional, ela traz vários aspectos importantes de oportunidades, como foram colocados aqui, né, que a gente precisa, na verdade, com essa conexão com o setor privado, né, que é importantíssimo. Eu acho que é importante também, é lógico, ter o setor público, mas o setor privado, né, é fundamental. Isso é muito novo, né, também essa relação privada com os catadores, né? A gente sempre tivemos sempre debate foi que a prefeitura tem que pagar pelo serviço, né? E hoje aparece, na verdade, outras oportunidades com o setor privado para podermos aí, como o Carioca disse, é um tanto de trabalho que nós estamos fazendo, que a conta possa fechar, né? E para finalizar, eu acho que é fundamental aí que, né, as outras cadeias, né, dos outros materiais também possam seguir o exemplo da lata, né? Porque hoje nós estamos com as cadeias aí muito fracas, né, com material muito, né, sem um mercado muito fraco, e a lata aí está demonstrando aí um caminho bastante promissor e importante para nós catadores e catadoras. Ok. Eu posso... Claro, por favor. Posso te interromper só um pouquinho? Acho que vale ressaltar também a importância dos catadores individuais. Quando a gente fala de volume, de aumentar a massa, a gente está olhando muito para os centros, para os empreendimentos, né,
de cooperativas e associações, que são grupos já mais organizados e um pouco, como o Roberto fala, num outro degrau, né? Mas eu, por exemplo, particularmente, eu questiono muito esse número hoje de reciclagem que o Renato trouxe para a gente de 3% a nível Brasil. Isso são, na minha humilde opinião, isso são números, tá, da gestão de resíduo oficial dos municípios, né? Que não inclui dentro deste processo os catadores individuais, os catadores avulsos. Eles não estão inseridos dentro desse processo. Eu acredito que hoje o número real a nível Brasil, né, do que é reciclado no país, ele não tem oficialmente, tá, os catadores individuais, que são a grande maioria. Mais de 90% dos catadores e catadoras não estão organizados em cooperativas e associações. E essas pessoas são tão protagonistas quanto os que estão dentro dos empreendimentos de associações e cooperativas. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para que essas pessoas também sejam inseridas dentro do processo, tá? E que a gente consiga dar melhores condições de vida para essas pessoas. Nós vamos conseguir acabar com o trabalho de tração humana? Nem tão cedo. Mas a gente precisa cada vez mais que a sociedade como um todo possa estar voltado com um olhar mais doce, um pouco de trazer, né, uma esperança para que essas pessoas não sofram tanto na rua, expostas ao sol, à chuva, ao vento, e que não tem a valorização que deveriam ter. Então, quando a gente fala de contratação, de prestação de serviço, de qualificação profissional, a gente precisa buscar mecanismo para de que maneira que a gente consegue diminuir o trabalho ou diminuir o número de pessoas que estão na rua, que estão fazendo esse trabalho árduo, que são marginalizados, que sofrem preconceito diariamente, mas que a própria política nacional talvez não tenha uma visão e um olhar com mais carinho para que a gente consiga inserir essas pessoas de volta no mercado de trabalho. Eu acho que tem um ponto a se comentar que eu concordo 100% em que esse índice é com certeza mensurado de uma forma equivocada, mas questiono ainda mais o fato desse ser o único índice oficial que a gente tem no país. Isso demonstra para nós uma ausência de atenção e de capacidade de construção, e a ANCAT começou um processo ali de fazer, né, o anuário virar, na verdade, um grande sistema para coleta dessas informações, que eu acho um princípio fundamental. Muito comércio ilegal, né, também, que não tem esses números oficiais, que são também a grande maioria que, entre aspas, exploram esses catadores individuais, e que por eles serem ilegais a gente não consegue mapear tudo isso. E aí esses dados não ficam disponíveis ali para o tomador de decisão na política pública. Né? Como é que eu vou legislar, criar alguma coisa, criar um regramento em cima de algo que eu desconheço completamente e que eu não tenho uma fonte oficial de dado? Né? Acho que esse ponto de atenção fundamental, e tampouco sei se é o Ministério da Cidade, se é o Ministério do Meio Ambiente, se é o social, mas alguém tem que construir, né, uma camada de dados para nós que seja de fato confiável para que a gente tome decisões não só na política pública, mas sim também que o setor privado possa olhar para aquilo e falar, olha, aqui a gente consegue atuar, aqui a gente consegue desenvolver isso aqui, a gente consegue construir juntos, mas sem um dado real, um elo real ali né, entre o que a gente acha e a realidade de fato, é muito difícil tomar decisão, né? Eu aí, acho que é um grande aproveitar a liderança aqui do Roberto para que a gente possa sugerir um grande censo para a gente poder identificar realmente qual é o número de catadores hoje que nós temos oficial no nosso país, quais são esses comércios que estão ilegal e de que maneira legalizá-los, porque eles fazem parte da cadeia. Exato. Sabe? E a gente precisa inserir cada vez mais o catador
na acepção da palavra dentro do processo de gestão de resíduos dos municípios. Fundamental trazer essa categoria, né? Na verdade, nós viemos da rua, né? Então, assim, a gente sabe o que é isso, né? Quando, né, a gente tem uma história de rua e sabe quanto, né, quanto que é duro, na verdade, a gente está além da invisibilidade, todo, né, o processo, né, discriminatório que existe na rua, né? Então, é fundamental aí a gente termos aí políticas públicas, termos censos, né? Enfim, porque quando a gente fala também da coleta da latinha, o primeiro ator aí desse 90% né, desse índice fantástico da coleta da latinha são esses catadores. Nós estamos falando deles, né? Essa galera que está lá na ponta, lá nas festas, nos bailes, aonde for, na praia que for, está coletando esse material, é eles, né? Então, assim, importante a gente ter isso no radar e buscarmos aí conjuntamente, de forma colaborativa e pressionar, inclusive, o governo para a gente ter um bom senso e ter políticas públicas aí com parcerias aí do setor privado e público para essa galera que são os catadores autônomos, né? Os catadores avulsos e é uma galera fantástica e batalhadora. Sim. Eu queria fazer um adendo em relação a esse ponto que eu acho que foi muito bem colocado por vocês, né, do reconhecimento e do censo dos catadores, que é a grande maioria na sua grande maioria, né? Mas assim, se a gente pensar bem que o catador ele está inserido numa coleta seletiva de todas as cadeias, ele está ali diante de todos os materiais. E eu acho que nesse quesito, a lata de alumínio, a cadeia de lata, tem feito um papel fundamental e importante para essas pessoas quando a gente pensa no lado socioeconômico. Então, por exemplo, recentemente saiu uma pesquisa na região de Curitiba que compara o esforço de um catador diante dos diversos materiais. Então, por exemplo, para ele ganhar um salário mínimo de R$ 1.320, ele precisa coletar 250 quilos de latas de alumínio. Para esse mesmo salário, ele precisaria coletar 1.350 quilos de materiais plásticos, ou seja, 5,5 vezes do esforço que ele teria para perfazer o mesmo salário. E quando você vai para um ambiente, por exemplo, de material de papel, seria o equivalente a 6 toneladas para ter o mesmo salário mínimo de 1.320. Então, eu acho que ainda que não tenhamos uma regulamentação, um reconhecimento, uma inserção, a cadeia da lata de alumínio, eu acho que ela tem trabalhado muito bem com essas pessoas para, com um esforço menor, perfazer um salário equivalente a um esforço muito maior com outros materiais. Então, acho que também esse é um ponto que é importante ressaltar na nossa cadeia, né? Fundamental isso, né? Assim, eu só volto, acho que é importante esse ponto de vista, porque realmente agrega muito, de fato, para a nossa categoria, né? Por isso que eu volto a dizer que é importante hoje, na verdade, ter uma rastreabilidade que, inclusive, a gente garanta que isso venha para a mão dos catadores, porque a latinha virou uma moeda. Tem até um livro, né? Eu vi um livro desses dias, eu fui lá na Abralatas, lá vi um livro, a moeda, né? Então, assim, virou uma moeda, né? Hoje você tem os catadores, mas tem outras pessoas também que coletam isso, né? Próprio com uma pessoa de um condomínio e tudo mais, quando ela separa um material, ela separa a latinha muitas vezes para algumas coisas do condomínio e repassa o material para os catadores. Não passa os outros materiais, mas não passa a latinha. Então tem essa questão. É importante que ela realmente ela agrega valor, a latinha, né? Mas como que a gente incentiva, motiva que essas latinhas venham para a mão dos catadores de fato? Eu acho que nós temos esse desafio. E que desafio, né? Porque é como se você não fosse convidado para uma determinada festa e fosse lá mesmo assim. São os verdadeiros penetras, né? É o que a gente encontra hoje quando a gente vai tentar fazer a coleta da lata de alumínio, porque tem muitas pessoas que acabam sabendo que ali agrega um valor, que vira uma moeda, e que acabam desviando e fazendo com que boa parte não chegue nas cooperativas de reciclagem. Eu acho que, com todas as conquistas ao longo desses mais de 30 anos, né, que as latinhas de alumínio, né, e todas as associações envolvidas tiveram, eu acho que está na hora também de dividir um bocadinho da expertise, da experiência e de como que se chegou até aqui com os outros segmentos. Porque nós, catadores, trabalhamos com embalagens pós-consumo. Se eu pudesse só trabalhar com latinha de alumínio, seria ótimo.
porque o esforço é muito menor e o lucro, né, muito maior e é mais rápido. Mas a gente trabalha com um todo, né? Então a gente precisa buscar ter essa troca para que os outros segmentos também, o papel, o plástico, o vidro, sabe, que é um grande problema das cooperativas, para que a gente possa cada vez mais agregar valor, transformar esse resíduo em commodity, para que a gente possa ter dignidade através do nosso esforço, do nosso trabalho, que é o nosso salário, que é o nosso rateio. Eu acho que, só complementando, acho que tem um conceito que já é estigmatizado na sociedade, que é todo mundo enxerga a latinha como um ativo, né? Se você tá num restaurante, alguém lá separa, seja o garçom, seja alguém que dá limpeza ao garçom, ele vai separar. Eu gosto muito de ir ao jogo de futebol, né? Estádio e tudo mais. E lá no Rio, as pessoas que vendem a cerveja, elas não podem nem sair com a lata dali, porque é lei, né? Mas ela te serve num copo e te dá. Ela tem um saco que fica do lado dela. Aquela lata não sai dali, é um ativo dela. Eu passo o pessoal da limpeza e falo, não, aqui não. Então o problema, eu diria que talvez não seja justamente esse conceito e o penetra ali, vamos dizer, dessa festa. Eu acho que o problema é essa festa não acontecer em vários outros setores, né? Então, por que não os outros materiais todos não serem assim também, né, tidos como ativo e naturalmente eles chegam todos ali à mão, né? Eu acho que quando a gente olha para essa fração pequenininha que é alumínio, é ouro, né? Tá ali na nossa mão, é o mais sim, mas isso é uma fração dentro de todas as outras oportunidades que a gente tem hoje que a gente não explora, né? E digo a gente não explora não enquanto, né, nós estamos aqui, que trabalhamos e empenhamos nossa vida para isso, mas sim, né, por que não há ainda eficiência nas outras cadeias, né, e eficiência dedicada ali a estudo, a projeto, a princípio de como é que vamos tornar esse negócio mais eficiente para que o maior valor dentro dessa cadeia não seja consumido no transporte e tudo mais, mas chegue lá na ponta para quem precisa, que é o grande fator de sucesso aqui que a gente está discutindo, né? Eu queria falar um pouco mais das cooperativas. Já ficou claro que elas são um negócio hoje com um determinado escopo e que isso precisa ser ampliado. Existe um potencial talvez pouco explorado e que beneficia as pessoas envolvidas, beneficia menos do que deveria as pessoas envolvidas e a sociedade. Eu queria ouvir vocês, principalmente o Roberto e você, Carioca, sobre a questão das cooperativas. Elas são um negócio, precisa ser viável economicamente e socialmente, gerando renda digna para os cooperados, naturalmente. E queria que vocês falassem um pouquinho mais desse modelo de negócio, o que vocês enxergam, né? Como é que ele deve funcionar para que ele seja mais atrativo, por exemplo, falando de educação ambiental, um tema tão essencial para as novas gerações, que serviços poderiam ser prestados e o que é necessário para que a gente atinja esse novo patamar. E também conectado, até para a gente, de certa forma, tentar falar também dos catadores individuais, como eles podem se beneficiar de cooperativas que têm um escopo mais abrangente, o crescimento delas, o fortalecimento delas pode também beneficiar essas pessoas que estão individualmente contribuindo com o índice de reciclagem no Brasil? Bola com vocês. Tá. Na verdade, sim, as cooperativas estão se tornando grandes negócios, né? E principalmente com essa relação, com essa parceria tanto com o público quanto com o privado. Vejo que ela pode avançar na questão das suas prestações de serviços, né? Acho que uma delas, né, é essa questão mesmo. Eu acho que a nossa coleta, ela não é só coleta, nessa coleta ela precisa ser agregado o valor desse serviço, dessa coleta, né? Porque tem muito uma lógica que vender material reciclado fecha a conta, né? Não fecha a conta, né? Fecha a conta são os serviços. Então, acho que essa operação de serviço é importante. Acho que essa questão, volto, não querendo ser muito repetitivo, mas eu acho que ou as organizações de catadores, né, sejam elas cooperativas ou as redes, pode se tornar grandes centros de coleta e por tipo de material. Então acho que ela pode aí, principalmente nós estamos falando da lata aqui, a gente poderíamos ter centros de operação de latas
operacionalizada pelas organizações de catadores. E aí, no modelo de negócio mesmo, né, nessa coisa, não está querendo doação de material. Vamos comprar também, se tem que comprar, vamos fazer negócio. Vamos lá, tem um centro dos catadores, os catadores vão comprar também, vão inclusive agregar melhor valores para os catadores autônomos e avulsos, nesses centros de coleta. Eu acho que tem essa agregação importante para ser feita e precisamos avançar nessa coisa, sabe? Porque tem muito uma lógica só social. Nós também somos social, somos ambiental, mas também somos negócio. Né? Nossa organização é de negócios também, senão essa conta nunca vai fechar. Então a gente fica, eu sempre, né, para me finalizar aqui, eu estava até falando ontem numa reunião que eu estava, quando a gente vai numa prefeitura, fazer uma conversa com a prefeitura, se é nós catadores, a prefeitura fala assim, como é que eu posso te ajudar? Se é alguém de uma iniciativa privada, quanto custa o seu trabalho? Né? Se a gente vai tratar com a iniciativa privada de centros catadores, a iniciativa privada fala assim, olha, vamos tratar, como que funciona o seu trabalho, vamos ver como que é essa coisa e tudo mais. Agora, se é uma pessoa da iniciativa privada, pode tratar lá com a sustentabilidade da empresa. Né? Então essa lógica precisa mudar. Né? Nós precisamos estar no centro do negócio, precisamos entender que esse é um negócio, essa coisa precisa fechar, os nossos encargos não são baratos. E aí tem uma questão importante, a Carioca vai me complementar com isso, que uma organização de cooperativa com a excelência que nós estamos colocando aqui custa caro, né? Não é só com ele material, não. Que isso tudo que o Carioca colocou, né, de ter tudo isso retinho dentro de uma cooperativa. Temos cooperativas como a própria a Conatrec, né, os trabalhos que o Carioca vem fazendo aí, muito importantes, inclusive. Um trabalho de excelência que isso traz um novo patamar para as organizações no Brasil, dos catadores. Isso é importante, o papel e o serviço que ele está fazendo para nós catadores. Então isso precisa entender que isso tem custo. Né? E só vamos avançar isso com todos os atores entendendo quanto custa esse e cada um pagando um pedaço dessa fatia. Eu fico muito feliz por ver a evolução que o cooperativismo consegue levar para as pessoas, para os seus associados, para a comunidade que ela está inserida, né? Mas assim, o cooperativismo, a lei federal do cooperativismo, a 5764, ela é de 1971, mais de 50 anos, né? Cooperativas lá de trás, agro, de crédito, são gigantes, né? E o segmento de cooperativas de catadores ainda é muito jovem. A primeira cooperativa do Brasil, do segmento de catadores, é a Copamare, que é de 1988. Né? O restante veio, principalmente quando se fala do estado de São Paulo, do município de São Paulo, ela veio de 2002 para cá. Então ainda é jovem. A própria OCB, o Sescop, eles não têm um produto que ofereça para as próprias cooperativas do segmento de reciclagem. Eles têm uma expertise muito grande quando fala dos gigantes. Mas existe um grande problema, que as cooperativas nasceram por causa de um problema social, que foi apresentado lá em 2001, quando nasceu ali o Movimento Nacional de Catadores. Porque eram pessoas excluídas da sociedade, da mais alta vulnerabilidade social, e que as próprias leis, as próprias diretrizes tratam essas pessoas como coitados. Mas a partir do momento que se criou um CNPJ, uma inscrição estadual, uma inscrição municipal, que paga-se imposto, nasceu ali, a partir da constituição daquela cooperativa, um negócio. E esse negócio, para os seus associados, ele precisa ser rentável, ele precisa ser lucrativo. Então eu só permaneço numa sociedade se eu tiver lucro, porque nós somos comerciais, né? E o próprio poder público, as próprias empresas começaram a olhar para as cooperativas de uma maneira muito assistencialista. Quando eu falo que eu fico muito feliz, é pelo crescimento da ANCAT, é pelo crescimento da Conatrec, os outros segmentos que existem hoje, sabe, que todo mundo está caminhando na mesma direção, que é buscar a profissionalização. Porque a cooperativa, ela não só beneficia os seus associados, ela beneficia toda uma comunidade que está ao entorno dela.
ela movimenta a economia local. Eu fiz uma pesquisa recentemente com os nossos cooperados de que 70% de todo o rateio deles, a retirada mensal deles, fica na comunidade. Fica no mercado, fica na padaria, fica no açougue, fica na farmácia, fica no Zé do Caroço, que ele no final de semana vai tomar um negocinho. Entendendo? Então, olha quantas pessoas se beneficiam com o trabalho de uma cooperativa. Né? Mas a gente precisa buscar aproveitar esse momento de mídias sociais, de divulgação, pegar a expertise que as grandes companhias têm, né? Sociais mídias, etc., para fazer com que as informações cheguem na palma da mão dos munícipes, das pessoas que moram ao entorno, para ver com outro olhar, para separar o seu resíduo. A cooperativa ela não tem finalidade lucrativa, mas ela tem a missão de melhorar a vida dessas pessoas, desses trabalhadores que estão ali, e também auxiliar toda a comunidade, todo o seu entorno. Então precisa de um engajamento melhor, a gente precisa... eu tenho essa preocupação muito forte, que é no quesito educação, porque a gente precisa ter uma grande mobilização para que chegue aos nossos governantes a obrigatoriedade de termos na grade curricular educação ambiental, porque a gente não vai ter a curto prazo uma mudança nos outros segmentos. A gente precisa seguir os bons exemplos. E o bom exemplo, em 2022, foi 100% de lata de alumínio que a gente conseguiu recuperar. Então, para que isso aconteça, a gente tem que investir a médio e longo prazo. E, no meu entendimento, é só através da educação. Educação ambiental já nas grades curriculares. Muito trabalho pela frente. Mais um mapa com uma certa clareza, né? Mais desafios vão surgir. Tenho uma última pergunta para encerrar. Um pouco mais desse caso dirigida ao Renato e ao Roberto Santos, mas vocês ficam à vontade para fazer comentários. E depois disso, vou de fato concluir o nosso rico debate. E aí eu quero falar de um outro aspecto, poder público e consumidor. A gente sabe, e falamos disso aqui ao longo dessa nossa conversa, ele tem um papel central no funcionamento da reciclagem, né? Nessa dinâmica toda. Renato falou de capacitação, por exemplo, capacitações realizadas pela Recicla Latas, junto a gestores, campanhas, etc. Mas queria falar um pouco de forma mais ampla, né? Tem um ponto central, que é a regulamentação, novas legislações que o governo cria, e queria pedir comentários em relação a novas iniciativas do poder público em relação à reciclagem. Por exemplo, falando da Lei 14.260 de 2021, sobre incentivo à reciclagem, e também dispositivos verdes na recentíssima reforma tributária, que está ainda num processo de início, né? Numa jornada que será muito longa também. Queria ouvir, por favor, rapidamente os comentários de vocês, para que a gente possa concluir a nossa conversa. Bom, eu acho que esse é um grande sinal, né, do poder público no tocante à questão da reciclagem. Tá? Você comentou que a política de resíduos nacionais se iniciou lá em 2010. E em 2017 começou então a se falar sobre a lei de incentivo para a reciclagem. Né? Depois ela virou uma lei, agora em 2021, pela 14.260, foi vetada no início, depois caiu o veto e de fato agora ela se manifesta como uma lei e é uma demonstração, assim como já temos em setores como cultura, como esporte, uma lei de incentivos de fato, né, para o setor de reciclagem. Então isso já é um grande sinal de que, de fato, isso se tornou uma pauta relevante para o país. Né? E a gente entende que, como a gente fala que precisa de investimento, precisa de subir o degrau, esse é o primeiro passo de você, de fato, fomentar a iniciativa da reciclagem através de incentivo, permitindo que o capital chegue para bons projetos, para boas iniciativas. Então, é um momento bastante histórico que a gente tem vivido, não só na lata, que atingiu a excelência na reciclagem, mas o processo de reciclagem do país como um todo, tendo uma lei de incentivo. Né? Então, isso, de fato, ela conversa muito com a Política Nacional de Resíduos, e junto com isso, nós temos um momento também, que é a parte da reforma tributária, e aonde a gente já vem trabalhando há bastante tempo. A Abralatas, com certeza, é um agente muito ativo nisso, na parte da tributação verde. Então, é como que a gente, além de incentivar e fomentar os investimentos dentro da cadeia de reciclagem, como que eu também beneficio
aqueles setores que já estão em conformidade com práticas amigáveis ao meio ambiente. E, da contrapartida, também como é que eu trago aqueles que não são, através de uma reforma tributária, para caminhar nessa direção, né, de uma otimização da cadeia. Então, acho que são dois movimentos que conversam muito com o momento que a gente tem vivido e é uma demonstração, né, do setor público e privado de que há meios, de que há caminhos e de que há possibilidades, uma vez que a gente junta essas forças. Né? Perfeito, Roberto. Acho que te complementando aqui, acho que eu acho muito marcante para o nosso momento, principalmente a gente ter, né, a 1460 sendo feita por um ex-catador, deputado federal Carlos Gomes. Ele faz toda a sua jornada para chegar até, né, a Câmara Federal e propor essa lei, né, e passa por um período, né, dos vetos, ela é inteiramente desidratada, volta para a Câmara e os deputados apreciam totalmente a pauta dos catadores. Tiram, então, todos os vetos e deixam se formar, então, né, os fundos, né, responsáveis ali pela gestão desses recursos lá dentro do Ministério. E isso, para mim, é uma demonstração de que o setor público começa a entender e começa a dar importância a essa pauta. Né? E agora, num momento também onde, né, a gente já passou algumas vezes ao longo da história do movimento de catadores e catadoras no país, mas a gente está num momento hipersensível, né? Roberto e Carioca podem falar muito melhor sobre isso, mas essa ruptura na aquisição, na compra de materiais, principalmente dos mais abundantes dentro da cooperativa, como o papelão e outros setores, com uma queda de preço enorme, além de vender só resíduo e não fechar a conta, hoje nós temos um dos menores preços da história. E aí vem uma lei de incentivo, a gente tem quase 306 milhões de reais, na verdade, 299 mil vindo de imposto de renda pessoa jurídica e mais 7 milhões podendo vir de pessoa física. Então, no orçamento para esse ano, nós temos 306 milhões de reais que podem ser investidos diretamente nos catadores e catadoras. Né? No entanto, a gente ainda precisa da regulamentação dessa lei. O rito precisa ser criado, né, para que a gente, enquanto setor privado, né, possa aportar recursos nos momentos mais sensíveis, repito, né, do setor dos catadores e catadoras, para que a gente possa, de fato, fazer esse recurso chegar lá na ponta e usar principalmente para que ele não seja algo que vá encobrir, não, ou tapar um buraco agora simplesmente numa ruptura de cadeia, mas sim profissionalização, mas sim usar esse recurso para criar os centros de coleta, mas sim também usar esse recurso para dar um próximo passo, por exemplo, fazendo beneficiamento de material e vendendo material beneficiado, né? E, então, importando e aplicando tecnologia lá dentro com o know-how que o setor privado tem. Né? Hoje, os fabricantes têm, a cada ano, a lata é fabricada de forma mais eficiente. Né? Então, como é que a gente pode emprestar essa eficiência, toda essa pesquisa, esse desenvolvimento que tem hoje dentro do setor, para que isso chegue lá na ponta para os catadores? A gente tem recurso para isso, aprovado no orçamento, a gente tem políticas públicas que fazem com que a gente possa chegar lá. A gente tem governos, a gente tem algumas prefeituras e governo federal também com uma atenção direta a isso. E agora acho que é um momento da gente, né, quebrar também essas rupturas. Né? E eu gosto sempre de usar esse termo que se usa muito para startups, né? Disruptura, mercados disruptivos. Na verdade, desromper é conectar. Então a gente está num momento disruptivo onde é só a gente conectar os pontos que já estão ali colocados dentro dessa cadeia para que a gente faça de fato o recurso chegar lá na ponta e transformar isso tudo. Né? Eu tenho um sonho muito grande que é ver uma coleta seletiva passando com um caminhão de catadores na porta da minha casa em Pinheiros ou em qualquer outro bairro de São Paulo. Isso não acontece. E aí quando vai ser coletado o material lá, ele é coletado de toda forma, ele pega o que não é reciclável também e tudo mais, tudo chega lá na cooperativa. Se tá ali na mão da cooperativa, você não leva um sofá embora num caminhão de coleta seletiva. Você não pega esse material para lá. Então, acho que o índice também depende disso e esse recurso pode ser aplicado para a gente fazer isso. Então, acho que em termos de política pública, a gente está bem construído e agora o que falta é a gente regulamentar e aplicar a política pública de fato para a gente fazer o desenvolvimento dessa cadeia. Perfeito. Quero agradecer a vocês quatro. Conversa riquíssima. Renato, Carioca,
Roberto, né, Santos e Rocha. Foi um prazer conversar com vocês, agradeço o tempo, agradeço as contribuições, agradeço a você que nos assistiu. Dizem que as boas conversas, os grandes debates são aqueles nos quais a gente sai com a sensação de que eu queria ouvir mais. É a sensação que eu tenho, espero que seja a sensação que você que está nos assistindo, que você que nos assistiu tenha nesse momento também. Mas essa conversa não termina aqui, eu quero terminar com um convite, quero convidar você a acessar o site da Abralatas, abralatas.org.br, acessar as redes sociais da Abralatas, acompanhar o que está sendo feito e contribuir e participar. No final das contas, essa é uma jornada que quanto mais gente envolvida em todas as fases desse processo, maior ganho para a sociedade. Vem com a gente, muito obrigado e até a próxima.